Fala turma, tudo em paz por aí? Hoje nós estamos aqui com Nicolau Villa-Lobos, o mestre Raul Oliveira também está comigo. A gente vai bater um papo sobre poker, vida e um monte de coisa bacana. Esse é o Lineup Showdown, fique com a gente. E aí, Nico, beleza? Tudo bem? Fala, Raul. Como é que tá? Seja bem-vindo aí ao programa. Obrigado, valeu, Xenozinho, pelo convite. Satisfação estar aqui com dois caras que são meus brothers há muito tempo, que eu admiro muito, não só jogando, mas são duas pessoas iradas, que eu sempre tive muita identificação, um baianinho ali, porra. E é isso, pô, prazer estar aqui, vamos embora. Prazer é nosso, certamente. Valeu, certamente. seja bem-vindo aí. Prazer nosso. A gente sabe que é difícil, né, tirar esse tempo para gravar. A gente tem a lista lá dos convidados e a gente vê que é enrolado, cara, cada um, é a correria, né? Correria do dia a dia. A galera acha que a turma do poker tem aquele tempo tranquilo, que tá sempre sem fazer nada, mas é bem ao contrário, né? Que quando não tá grindando, tá sempre fazendo alguma coisa. Então é sempre difícil encaixar aí, mas agora conseguimos aí para trazer um pouquinho mais aí da tua história, né, da tua trajetória aí para a turma. Não é fácil, né? Tipo, não tem jeito. A gente tem que estar na luta aí todo dia, estudando, grindando, enfim. Então, mas é sempre bom, cara, reunir a galera, trocar uma ideia para a galera de casa aí que acompanha. É isso. Nico, eu tenho curiosidade do... Beleza, vou largar daqui então, Xandão. Então, eu ia começar. Vou largar aqui então. Vou largar com a pergunta que tem a ver com poker, mas não tem tanto, tem a ver com a sua vida, né? Sobre o cinema, né? Eu sei que você é uma paixão sua, né? Que você mexe com essa área do cinema. Não sei como é que tá hoje isso na sua vida, mas sei que faz parte dela. Queria que você falasse um pouquinho, né, da importância do cinema para você e o que você acha do cinema retratando o poker, né? Que é uma coisa que eu conversei com o Xeno outro dia, né? A gente acha que a galera ainda não acertou muito a mão, né? Tem uma coisa ou outra legal, mas no geral não pegaram muito ainda na veia ali. O que você acha disso aí? Cara, então, que nem você falou, cara, é uma paixão minha. Eu estudei cinema na faculdade, passei 5 anos na faculdade estudando, trabalhei, em comercial, né, em publicidade, em cinema, fiz longa, como ator, participei, enfim. Então eu me amarro pra caramba. Levando ao poker, tipo, eu acho que tem um filme que pra mim é emblemático e acredito pra todo jogador de poker que gosta, com certeza é o melhor filme de poker, pelo menos acho que é a minha opinião, mas eu acho que é quase unânime, que é o Rounders, né, que é o Matt Damon, o Edward Norton e o John Malkovich, que é realmente um filmaço. Eu acho que ele é um filme já mais antigo, então pra gente, pro universo do poker hoje, ele não é tão real, né? Ele é um filme de, não sei, diria que 15, 20 anos atrás, talvez. Mas 99, é isso? Então, 99. Quase 20 anos. Eu imagino que ele deva retratar muito bem ali a realidade de Nova York ali, né, chegando nos anos 2000 ali. E é um filme, os atores são espetaculares. Eu acho que a parte de pôquer, ela é real, assim, sabe? Ela não é perfeita, mas ela é muito boa, sabe? Aí a gente, tem vários outros filmes que tentaram, né? Tem aquele do Eric Bana com o Robert Duval, eu acho. Agora eu não lembro. Mas é alguma coisa Lucky You, né? Esse daí, bem mais ou menos. Tem um do Stallone lá também, com... Não lembro quem era o ator, se era o Jamie Foxx, que é um filme fraco, sei lá, sabe? Eu, pelo menos, achei Shade, não sei. Shade, enfim. Nos bastidores do jogo, o Messi caiu agora. E era um filme de trapaça, né? Essa é uma coisa... Essa é uma coisa que eu sempre fico assim na cabeça, Nico. Que eu queria te perguntar, porque, como o Raul falou, a gente começou a conversar tal sobre filmes. E eu sempre tenho uma sensação, assim, que os filmes, quando relatam a história do poker, eles começam bem, assim, as histórias, você percebe que elas começam assim bem, o enredo, você fala assim, porra, vai engrenar bem. Do meio pro final descamba sempre pra um lado que ninguém tá esperando e eu acho que o cara vira um desastre. E aí eu tenho certeza...
Tenho certeza que você tá falando por causa do Molly's Game, né? Porque então, isso. Então, o Molly's Game eu não vi, mas então é mais um desse tipo, né? Porque isso. todos têm essa característica. Sim. Eles começam muito bem, você fala, caramba, é mais um bom filme. Aí do meio pro final eles se perdem completamente, tá ligado? O próprio Rounders, eu acho que chega um momento ali que entra muito na relação dele com a mulher e tal, que fica um pouco assim. Mas o Molly's Game, cara, que é o novo que tá no cinema, cara, é uma história incrível. Eu li o livro uns anos atrás. Cara, é muito livro, assim, eu li em um fim de semana, quase, sei lá, li em 4 dias. E, cara, o filme não faz juiz em nada, assim. É um filme legal, beleza, mas tem uma história do advogado ali no meio que não tinha no livro, que, cara, pra mim não acrescenta em nada, assim, sabe? E a parte do poker em si, que é muito rica no livro, sabe? Tudo os bastidores mesmo ali de dentro, o ambiente, aí quem frequentava, ela conta todas as histórias. E no filme passa batido, sabe, assim. Ficou uma parada muito dela com o advogado, enfim, mas eu acho que ainda não acertaram. Tem que concordar com o Raul, cara, não acertaram ainda a mão. O Rounders eu sou muito fã, na verdade. O Rounders pra mim é o melhor, eu tô com você. Essa daí é meio que unanimidade no meio do poker. Agora, eu fico me perguntando, o poker hoje é uma indústria bilionária, né? Você tem aí... todo o mundo inteiro joga, todo mundo adora poker, o poker só cresce, né, em todo lugar, principalmente no Brasil, né? E aí eu fico me perguntando, caramba, mas tanta gente fazendo filme, jogo é um tema super interessante, né? Poker em evidência, e as pessoas 20 anos depois de Rounders, tipo assim, não conseguem fazer um filme melhor, com tanta tecnologia a mais, em 20 anos o mundo se transformou em termos de tecnologia, é um absurdo, né? E aí eu fico me questionando, assim, onde é que tá o erro? Eu fiquei me perguntando muito isso recentemente, uma das coisas que eu levantei que poderia ser, justamente, me gerou essa reflexão por conta disso, porque começam bem e terminam descambando para um lado que não tem muito a ver com a realidade, né? Meio fantasioso demais, como você falou, a história muda, né? O cara entra ali como o caso do Rounders, às vezes, o cara vai pra uma mulher ali, um relacionamento e tal, mas sai um pouco da linha do jogo, né? Que é onde começou o filme e tal. E aí eu cheguei à conclusão, assim, não sei se pode fazer sentido pra você, que o que acontece muito é que eles querem deixar o filme interessante com uma outra abordagem que não do próprio jogo, sendo que a realidade do jogo já é por si só muito interessante, né? Eles pretendem fantasiar uma realidade que já é interessante. E quando eles fazem isso, eles destroem completamente o brilho da realidade do jogo, né? Sim, cara. Eu concordo. Eu acho que ele tem um dificultador, assim, eu diria. E é o... Acho que tá dobrando aí. Agora foi. Que é, cara, mostrar poker sendo jogado não é tão interessante assim, né? Tipo, mostrar o jogo, a mesa. Cara, é muito bom quando a gente tá vendo os caras jogando e tal, mas para um cara que não tem tanta paixão assim, o jogo pode ficar um pouco boring, né? Pode ficar um pouco lento, assim, chato, sem emoção. Totalmente diferente do cara ver, sei lá, um futebol americano, ou, sei lá, enfim, basquete, futebol. Então, acho que ainda ele não tem nada de, sei lá, surf, por exemplo, os caras, pegando aquela onda, não sei o que lá, o snowboarding, agora eu tava vendo os X Games lá, as Olimpíadas de Inverno, enfim. Então eu acho que eles têm um pouco essa dificuldade para filmar o jogo em si, sabe? Para ter muito jogo. Só que nem se diz, cara, eu acho que tudo que tá ao redor ali do poker em si já é muito interessante, sabe? É engraçado, há uns 5 anos atrás, cara, eu comecei a escrever uma história com um amigão meu aqui do Rio, que é um roteirista, filho de um roteirista, pai dele é diretor de cinema, família inteira de cineastas. E a gente começou a escrever uma parada irada, eu e ele. Aí, meio que Rio de Janeiro, clandestinidade do jogo, tinha droga, tinha, enfim, putaria. Era uma parada, não era sobre poker, mas tinha o poker envolvido. E aí depois a gente chegou no Sacha Bali, é um brother meu que tá morando lá na Califórnia, que é ator, trabalha na Globo, na Record, e também curte produzir as paradas. E, cara, tava um roteiro muito irado, assim, fomos levando adiante, eu já meio distante, óbvio, mas
chegamos na Fox e tal, enfim, acabou que não andou, o roteiro tá lá na gaveta, um dia, quem sabe, a gente consiga realizar essa parada. Você acha que, assim, tem a ver, mas não é tão... Você acha que, por exemplo, você fazendo uma boa história, escrevendo uma boa história, caso você tivesse conseguido escrever uma boa história junto com esse seu amigo, você acha que o processo hoje em dia de você conseguir verba, tá, enfim, viabilizar o filme e botar ele pra acontecer mesmo, você acha que hoje, tipo assim, em termos de 0 a 100, a chance seria quanto, mais ou menos, assim? Só pra ter uma ideia do nível de dificuldade que é você botar um filme desse no ar. Cara, então, eu trabalhei durante um ano com justamente produção executiva, que é a captação de recursos para cinema, né? Enfim. E tem dois viés, né? Duas vertentes. Muito mais comum no Brasil claro, financiamento do filme através das leis de incentivo, né? Não é lei Rouanet é de produção cultural, é outra coisa, mas lei do audiovisual, né? E o artigo 3A, eu acho, se eu não me engano, é isso. Enfim. E aí você, através de dedução de imposto de grandes empresas, você consegue captar pelas empresas. E a outra seria captar através de patrocínio também, sabe? Então, muito comum em série de TV, que, pô, HBO, você vê, óbvio, ela passa, tem muita coisa que vem das leis de incentivo, mas existe uma captação de patrocínio, né, também. E, cara, com o poker, no caso dessa história que a gente estava fazendo, como ela não levava o poker com os melhores olhos, porque tinha um negócio do Rio de Janeiro, meio que da criminalidade ainda, sabe? Droga, jogo e não sei o que lá. Era para ser uma parada meio obscura. A gente não ia mostrar o lado melhor lado do poker, sabe? Era um lado que existia mais no início. Era para ser uma parada de época quase, dos anos 90, assim, sei lá. E aí eu não consigo ver um patrocinador como o PokerStars, por exemplo, sabe? Um Party Poker da vida, entrar com uma verba. Não, mas agora, por exemplo, o Lucky You, aquele filme com certeza ele teria toda a possibilidade de ter um patrocinador master como um desses, sabe? Então, depende um pouco de como se aborda. Através de lei de incentivo, cara, é tranquilo. Assim, porque cinema é livre, né? TV que é mais difícil, mas hoje em dia que você tem Netflix, aí você produz com um canal desse HBO, cara, os caras querem conteúdo bom, né? Não tem tabu, você pode falar de droga, pode falar de jogo, então, sei lá, então... Nico, você é um cara que acompanha a sua carreira, eu lembro de uma reta final que a gente fez ali de BSOP Rio de Janeiro, que você inclusive acho que foi em segundo, se eu não me engano. Isso aí eu não lembro exatamente quando, se é 2011, 2012, 2012. Isso. Você é um cara que ele já começou por uma reta pra cima, né? Você começou ali com uma carreira meteórica, hit atrás de hit. Foi esse BSOP, depois eu não sei se teve mais algum outro, mas aí teve aquele UK IPT, né? E aí... Sim. Aí teve, não sei se o Scoop foi antes ou foi depois daquele heads up lá do Negriano. Mas eu lembro que você teve assim uns 3 primeiros anos assim avassaladores ali no poker, hitando hit atrás de hit. Eu queria saber de você, você é um cara que sempre jogou muito caro, né? E você foi um cara que fez uma transição ao contrário, né? Você começou no live e veio pro online depois, né? Não sei se é, mas a sensação que eu tive é que foi essa. E você já começa online jogando muito caro, que é um caminho que geralmente ninguém consegue fazer, né? Mas você, como vinha dos hits do live, você já veio pro online jogando muito caro. Eu queria saber, assim, de você, se você chegou a pensar algum dia como teria sido sua carreira, assim, em termos, assim, quão diferente teria sido. Inclusive, você estaria jogando, assim, com o que você imagina ali, que seria decorrente ali de você, por exemplo, não ter começado hitando, vivendo ali um processo normal, assim, de evolução que é de cada jogador, né? Que é grindando online, estudando, tá? Subindo os stakes gradativamente. Como você acha que teria sido sua carreira, assim, nesse sentido? Beleza. Então, vou só botar um parêntese, assim, porque foi o BSOP 2012, aí eu segui para Vegas, logo depois fiz uma cavalada para Vegas com uns amigos, e aí acabei... fui longe, né, no main event, fiquei top 100 lá, fui 77, e aí ainda já foi um começo ali, porra, tinha acabado o primeiro ano em Vegas, fui, porra, bem pra caralho, e aí nisso eu consegui tirar 6 meses pra grindar. Só que antes disso, eu já tava ali há 3, 4 anos jogando cash game, e eu jogava cash game live no Rio, ficava
olímpico, carioca, ficava rodando aqui e jogava cash game online num site italiano. Eu fiquei um tempo jogando cash game online num site italiano lá, o Dólar ou Poker lá, o jogo do Brasil. Poker, eu lembro, desse mega catu. Não podia ganhar, se ganhasse era expulso. Não, eu fui banido do site. Não podia ganhar no site. Podia ganhar, o cara botou um pé. Tava roubando a turma lá, né? Era um assalto o jogo, era um negócio de louco. Então eu tive uns 3, 4 anos ainda que eu tava ali, cara, que eu estudava, tava na faculdade, mas eu jogava, respirava aquela merda, sabe? Só que era outro tipo de vida, né? Tipo, você ficar lá no clube jogando cash game live até 6 horas da manhã e tal, ou jogando, tipo, bum hunting, né, na internet, tá? Atrás de fish no cash game. E aí o BSOP que me levou para os torneios, sabe? E aí, cara, foi justamente isso. Eu confesso que... então beleza, aí 6 meses. Julho de 2012, eu tirei até dezembro. Tranquei a faculdade e grind, acordava 7 da manhã para grindar a reta da manhã, assim. E aí grindava até, sei lá, 5 da tarde. Cara, e não me pegou. Não me pegou mesmo, assim, sabe? Eu falei, cara, não é isso que eu quero, sabe? De jeito nenhum. Eu tinha uma vida muito ativa, não curti, sabe? A parada que eu tava gostando do poker naquele momento não era aquilo. E aí eu falei, esqueci, foda-se. E aí em dezembro de 2012 me matriculei de volta pra faculdade em 2013. Só que aí em 2013, viajando com a família, tava na Europa com os meus pais, com a minha namorada, e aí a família toda, depois de um lugar, ia pra Londres, e eu já tinha ido pra Londres várias vezes, sei lá. E aí eu vi o KIPT em Edimburgo, que era pegar um trem, 3 horinhas ali, tava ali. Aí comprei só passagem de ida, marquei um hotel. E aí, cravei a parada, tipo, foi bizarro, sabe? Aí cravei a parada e voltei, tipo, eu lembro perfeitamente, antes de ir pra lá, a minha madrinha, em Paris, a gente jantando num restaurante, numa mesquita lá, ela me perguntou, e aí, tipo... Como que é o poker? Você quer continuar? Você não quer fazer outra coisa da vida e tal? Não sei o que lá. E eu tava ali, como eu falei, tava voltando pra faculdade, não sabia que eu ia, sabe? Cara, aí cravei o KIPT, eu falei, cara, e agora? Sabe? Fudeu, tipo... Tava lá com uma grana na conta, adorava jogar torneio ao vivo, adorava. E aí o ganhador ainda tinha um pacote pra ir pra Londres jogar o EPT do ano seguinte, né, em março, sei lá, uma mesa dos campeões, enfim. Mas eu falei, não, cara, vou ficar pé no chão aqui, voltei pra faculdade, tranquilo, vou voltar a estudar. Eu curtia cinema pra caralho. E aí fiquei estudando, aí fui, jogava, né, BSOP, aí ia jogar um fim de semana, uma parada. Aí fui pra esse de Londres. E aí, cara, em maio teve o Scoop, que eu lembro até hoje, domingo, termina 4 da manhã o negócio, sei lá, 3 da manhã. Eu sou tipo 10 de 80 left. E aí, cara, final de período, eu não podia faltar a porra da aula na segunda-feira, senão o cara ia me repetir. Tipo, não tinha como, sabe? E aí eu lembro que eu tive que ir pra aula das 9. meia milha de dólar, mestre, pra ir preocupado com a aula de segunda. Aí eu lembro exatamente, eu no intervalo de uma aula e outra, conversando com um amigo meu no pilotis da PUC ali, eu falo, não, cara, hoje eu tenho um torneio, dia 2 de um torneio, cara, esse pode mudar a vida, não sei o que lá. Lembro de falar assim, sabe? Aí não deu outro, eu voltei pra casa, já almocei com os meus pais, botei ali no iPad, fui one tabling ali no iPad, na cama ali, fui só indo, aí ganhei a parada, brother. Aí, tipo, falei, aí agora já era, irmão. Aí tranquei a faculdade, aí fui pra Vegas, aí peguei minha namorada no segundo semestre, fui pra Europa viajar e tal. Nesse ano que eu consegui o patrocínio do 888, que também foi, importante pra caralho pra minha carreira, assim. Você foi patrocinado por eles em quantos anos, Nico? Foram 3 ou 4 anos? Então, foram 5 anos. 5 anos. E eu... Foi 13, 14, 15, 16 e 17. E eu nem fiz formalmente, cara, eu devia fazer, eu tenho que fazer um texto, mas a gente encerrou o contrato agora em março. Terminou o meu contrato, eu não sou mais jogador do 888. Foster e Bruninho também saíram. Acho que a galera devia imaginar, assim. Eu também não tô mais no circuito, não tô com esse tesão de jogar online, não quero de jogar ao vivo, desculpa, não tô viajando. E
foi muito bom, cara. Sem o 888, minha carreira seria outra, com certeza. O suporte deles foi incrível, assim, pra mim, cara. Durante muito tempo eu pude, que nem se falou, não só o hit que eu tive do Scoop, e aí depois na viagem em si, pô, fiz 18 em Barcelona, 13 em Londres, e aí segundo lá no High Roller, que eu satelitei ainda, né? Então, tipo, foi 2013, eu sempre fui bem realista, que eu acho impossível de eu repetir em termos de consistência, assim. Acredito que eu possa um dia ganhar um bracelete, fazer uma mesa final de main event. Cara, isso a gente sempre vai acreditar, né? A gente que joga poker profissional, que se dedica, tenho certeza que eu tenho condições de fazer isso um dia, mas a minha consistência de resultados em 2013 foi muito bizarro. Assim. Deixa eu te perguntar, eu sei que hoje a gente já conversou, sei que você estuda bastante, mas nessa época que você saiu irritando, você já estudava o poker ou você foi meio jogando ali, vamos nessa, e foi dando certo? Claro que você já tinha ali, né, o talento para o jogo, né, já tinha uma aptidão para o negócio, mas você já estudava essa época? Cara, então, eu desde o início, desde o Olímpico lá, que era 2009, eu operei em 2007 e aí comecei a jogar em 2008. Desde 2009, cara, eu já comecei a consumir material de pôquer, só que de uma maneira totalmente diferente de como é hoje, né? Mas lia muito livro, adorava ler livro de pôquer, principalmente os que eram mais práticos, né? O do Pearl Jammer lá, do Reason, do Ape Stars, aquela trilogia lá muito foda, que é mão, né? O cara dando exemplo, o que você faz com essa mão, né? Enfim. E lembro perfeitamente que antes de ir para a Europa, eu fiz um coaching com o Ale, cara, com o Ale Gomes, particular, eu e ele só online, via Skype, né, e tal, e fizemos algumas sessões, ele jogando e eu vendo, e enfim, nada tão teórico, sabe, até porque o Ale não era um cara tão teórico assim, né, enfim, não era isso, mas era um cara que tinha uma aptidão pro jogo muito foda, assim, sabe, e um estilo bem diferente do meu. Isso foi muito importante, foi muito importante para mim, porque me deu as ferramentas não só para aplicar de vez em quando, porque eu não tenho esse instinto de game dele. Isso tem 5 anos, mas que eu digo, minha abordagem para o jogo era diferente, mas me deu uma noção muito maneira para eu entender como que um cara que nem ele pensava, sabe? E aí, quando eu enfrentava jogadores que nem ele, eu tinha uma base do que ele podia estar fazendo, sei lá. Então, cara, o coaching com o Ale Gomes, pra mim, foi 100%. Tipo, ele teve muita influência na minha run ali de 2013, sabe? Era um cara do live também, então, tipo, ele me passou não só, tipo, era um cara do live, do online, mas ele me passou muita coisa de in-game, né? De mesa, sabe? Enfim. E eu nem sei se eu... Assim, obviamente na época eu falei isso, mas não sei se muita gente sabe disso, mas eu devo muito aquele ano aos ensinamentos do Ale Gomes. Caramba, não fazia ideia dessa parada, fiquei mega curioso agora, velho, sinistro. E você tem uma ideia, lembra mais ou menos assim, tipo, pra época era um coach muito caro, assim, um preço acessível? Porque eu não lembro, assim, eu nunca tinha ouvido ninguém fazer coach com ele, até porque na época não tinha tanto isso, né? Não, as pessoas não procuravam muito, sei lá. Eu acho que era mais assim, coisa de o interessado procurava o outro, né? Não era algo que o cara, por exemplo, assim, não, tô dando aula, tal, não tinha muito esses anúncios. Agora já tinha um pouco essa cultura dos gringos, né, de fazer o coach. Claro. Mas aqui no Brasil, acho que ainda era bem raro mesmo. E se alguém fosse buscar um coach, normalmente era isso. Já ia buscar algum cara lá fora, né, que fizesse um coach. A gente não tinha nem o preparo, né, de como montar um coach, né, o que, tipo assim, quero ter uma aula contigo, o cara não sabia muito o que fazer, né, pra onde andar, o cara jogava meio, cara, instintivamente, cara, eu não sei direito explicar o que eu faço, sabe, tipo, é um pouco essa linha, assim, cara, tá dando certo aqui, mas eu não sei muito explicar. Então. Olha aí, fica calado e faz igual, né, olha aí aprende. Foi exatamente isso, sabe, foi bastante isso, era a sessão dele jogando, eu vendo, e trocando ideia, claro, e aí eu era muito interessado pela parte do live também, né, porque eu tava me preparando para jogar, eram os EPTs e tinha o WSOP Europa, que
já tinha pelo contrato do 888 que eu ia, enfim. Tinha uma batalha de Malta que eu fui também, aí pô, teve um negócio no Marrocos. Foram 6 torneios assim que eu joguei em 3 meses, e aí eu me preparei com ele para isso, e foi espetacular, mas claro, eu acredito muito em, sabe, tipo, não só eu tava focado no jogo, mas tava com a minha namorada, tava vivendo um sonho ali de poder viajar o mundo, porra, jogando baralho, uma parada que eu com certeza nunca tinha esperado, sabe? Então, tava, pô, os astros ali, meu irmão, alinhados, sabe? Não sei se dá pra dizer dessa maneira, mas tinha uma parada muito especial ali no momento que eu tava vivendo. Você sonhava com isso, Nico, na época ou não? Você começou a sonhar depois que aconteceu? Sinistro, não sei, cara. Tipo, em Vegas 2012, o Main Event foi um sonho, porque era isso, eram 6 mil jogadores. Eu fiz dia 6, se eu não me engano. Sim, fiz dia 6. O Bruninho caiu no final do dia 5, eu fiz o dia 6. E aí, naquele Main Event mesmo, eu lembro de no dia 4, no dia 5, eu pegar uma mesa que era mesa da morte, assim, que era o Chong, o Paul Volpe, o Taylor Poor, era uma mesa muito sick, eu lembro, e eu bati a mesa, né, tipo, bati que eu digo, eu ganhei a mesa lá e segui meu caminho adiante com mais ficha e tal, e, cara, aquilo já era um sonho, sabe, então, sempre tem um sonho novo, né, tipo, é uma porra, com certeza tem mais um capítulo ali na frente, mas o que rolou em 2013... eu realmente não estava esperando e fui sonhando meio acordado ali, né? Sei lá. Bacana. Muito louco. E vem cá, aproveitando a trip lá, a viagem, o churrilho, o Heads Up com o Negriano aí, fala um pouquinho pra gente aí, tanto a parte da emoção, né, porra, né, você tá jogando um Heads Up com o Negriano, como a parte técnica ali, o que você achou, o que você pensou na hora, depois refletindo, você acha que poderia ter jogado alguma coisa diferente? Você mudaria alguma coisa se voltasse lá para jogar de novo? Fala um pouquinho aí pra gente daquele momento lá. Perfeito. Vou entrar primeiro na parte emocional, talvez, para depois partir para a técnica. Beleza. Porque a emocional, na verdade, vem do dia anterior, né? Da semana anterior, sei lá. Eu ganhei a vaga num satélite, eram 5 vagas, sei lá, 80 pessoas, e não sabia se ia jogar, né? Quando chegou na bolha do satélite, tinha o quinto era o prêmio em dinheiro, sabe? E aí, pô, 25 mil euros, sabe? Caralho, tipo, por 1.000, era muita grana, né? Tipo, falei, cara, será que eu jogo, não jogo? Falei, bala, fui jogar, a galera do Twitter zoando, joga. Aí eu chego pra jogar, chego cedo, né? Sempre muito focado naquela época. Aí sento na mesa assim, aí vem o negão e senta na minha esquerda aqui. Ninguém menos que o Phil Ivey, né? Aí eu já olhei assim, eu falei, tipo, vai ser um longo dia, né? Assim, porra. Bela largada. Aí, não, calma, não largou ainda. Aí o nada começou aí. Aí vem o diretor e fala, Phil, você não é aí, você é aqui. Caraca. E aí tira ele da minha esquerda e bota ele na minha direita. Cara, aí, pô, primeiro spot que teve, um cara lá abriu, ele tribetou, o Choreais e Rei, assim, eu bala, forbet nele, passou e tal, já, porra. Aí fui indo, sabe? Fui indo. Aí teve um squeeze que eu dei lá no meio, um dama-dama, o cara forbetou enfeitudo lá, né? Era Mercier, Timothy Adams, Eric Seidel, os caras tudo lá. Que mesa. Enfim, cara, e aí, quando eu cheguei na FT, tipo, já tava premiando, tava, porra, é um line-up ali da mesa final daquela época que era um negócio absurdo. Os caras, porra, foi isso. Negriano, Seidel, Timothy Adams, Jason Kuhn, o outro, caramba, o gordinho, cara, Scott Seaver. Isso era a mesa final? Philip Gruisen, o Filbert, isso é mesa que final, nessa época era o cara. Nessa época ele tava voando, eu lembro que nessa época ele tava voando. Puxando. Talvez fosse até o nome mais badalado ali do momento da... Sim. Então, tipo, eu cheguei com a parte emocional ali, eu falei, cara, então, aí, beleza, mesa final, fui indo, cara, chegou no Heads Up, eu já tava muito em casa ali, não tava
Tava Ariel na plateia, Bruninho, minha namorada, tava amarradão, sabe? E aí não tinha, sabe, a grana, pô, caralho, o primeiro, o segundo, não ia, pô, beleza, você meio que se deu por satisfeito um pouco, né? Ih, eu tava, pô, amarradão. Realizadaço, né? Aí, cara, beleza, entrando no Heads Up. Começou parelho, mas ele tinha vantagem. E, cara, eu sempre tive um estilo de jogo small ball, né? Tipo, eu sempre pote pequeno, controlando pote pra caramba, sabe? Valubetando baixinho. Sempre tentei levar ali, que na verdade é a especialidade do cara, né? Do próprio, né? Do próprio Negrinho. Ele inventou a parada. O joguinho que você gosta, ele inventou. Eu cheguei pra jogar o Heads Up com ele, que era o que eu sabia fazer também, assim, que eu tava fazendo, sabe? E, cara, eu peguei umas 3 mãos, assim, seguidas. Eu lembro 2 exatas que eu virei o jogo. E aí, cara, me deu uma confiança. E aí teve uma mão que foi meio crucial pra baixar minha confiança, assim. Que foi um 10-3 suited lá, que eu defendi o Big, eu acho. Mini raise eu defendo. Aí, tipo, dama high com 3 é tipo bottom pair, assim. Aí ele bet, eu call. Aí no turn um rei. Aí ele vem de novo. Aí eu tipo, porra, será que a dama betava de novo? Se a dama betar de novo, ela beta e dá check behind river, talvez. E aí fiquei nessa. Eu falei, vou pagar mais uma e ver, sabe? Tava ali no jogo, sentindo que tinha que pagar. Aí, tipo, no river um Ás e aí ele vem de novo. Eu falei, caralho, mas porra, o Ás ele não teria jogado assim no flop, eu acho, sabe? Fiquei meio que... Levelei com ele, sabe? E aí ele me matou na hora. Ele falou, o quê? Você tem, tipo, dama 9, assim? Dando uma falinha, sabe? E eu lembro claramente, eu falei, cara, ele tá querendo me pegar, cara, sabe? Será que eu pago? Será que... Tipo, eu não sabia se ele tava querendo levelar ou não. Ele tinha dama e valete, né? Ele tinha dama valete. Eu falei, cara, porque foi isso que eu pensei na hora. Eu falei, cara, a dama não beta aqui. Tipo, ele tá representando a dama do flop. Aí bate um rei, tipo, aí bate um Ás. Eu falei, cara, a dama não vai betar. Ou ele tem o Ás agora, ou ele não tem, sabe? Sei lá. Talvez hoje eu não teria o mesmo raciocínio, mas na época foi o que eu pensei. E aí ele mostrou lá, dama valete, eu fiz a cara no cu e... tipo, e foi isso. Aí dá uma balada ali, começa a lembrar da mão. Eu não posso reclamar nada de runada, assim, né? Obviamente, mas eu lembro que eu fiquei bem frustrado, assim, durante o heads up, que ele tava sempre um passinho à minha frente, sabe? Top pair com um kicker melhorzinho, aí ele fez um flush e eu fiz 2 pares, sabe? Teve sempre um negocinho ali, sabe? Óbvio, mérito todo dele, mas tipo... E a mão final, cara, ele deu limpo. Não, eu dei limpo, ele deu raise, eu chovei um 5-5. 20 bebês, ele tinha vala-vala. Mega justa. Normal. Bem, inclusive, dá limpo e até torce pra ele dar raise aí. Eu lembro um pouco também desse heads up. Eu lembro que uma coisa que me chamou a atenção é exatamente depois dessa mão do 10-3. Vocês começam a conversar muito entre si. Eu acho que nessa hora ele tira completamente de jogo. Eu acho que ele nota, você é muito simpático, você dá pra ver que você, eu acho que nessa hora ele sentiu que você não... não sei, a sensação que tem olhando de fora, que você não tava tão assim querendo ganhar como ele tava, sacou? E eu acho que ele segue naquele banho-maria ali, conversando e dá risada, muito simpático também. E eu acho que ele deu um nó ali, tirou sua... Teve uma coisa fez você se sentir à vontade de uma derrota, né? Acho que era isso, né? Assim, curta esse segundo lugar, vamos bater papo e tal. Acho que ele foi malandro nesse sentido. E teve uma coisa que me impressionou muito, cara, que ele era o short stack, né, na FT, porque os caras passaram a mão na bunda dele na bolha de uma maneira absurda, porque só pagava FT. E se ele chega no In The Money, ele é o WSOP, o jogador do ano. Player of the Year da WSOP. Era o ICM do ranking. Do ranking. E, cara, a galera apavorou ele e ele ali, cara. Tranquilão ali, só foldando. E aí, óbvio, deu um vento na mesa final, o cara chegou e matou. E aí, respondendo, porque eu falei muito já, mas respondendo o que o Raul falou, se eu tivesse que mudar a minha estratégia, se eu faria alguma coisa diferente, eu acho que inclusive era o Jason Kuhn, depois que tava comentando no live lá na hora, ele saiu e foi, enfim. Cara, com certeza,
eu tenho que abraçar a variância com o Negreanu. Tipo, eu jogando heads up com um cara ao vivo ali, eu não posso ir pro jogo dele, eu tenho que jogar o oposto. Eu tenho que dar raise e tenho que enfiar 40 blinds, sabe? Eu acho que é isso, sabe? Se eu for pro chão dele, pro showdown com ele, eu tiver 40% de chance de ganhar o bracelete, cara, eu acho que é uma chance muito boa. Excelente negócio. Puxar pro estilo que ele gosta realmente, e assim, na praia, né, como falou, na falinha, ao vivo, o cara, pô, uma canja absurda, né, a leitura de tudo que é jeito, ele realmente, você teria que tentar tirar ele da zona de conforto, talvez fosse na grosseria, né? Grosseria mesmo, tudo. 8 e 9 surtas lá, apresenta aí o que é de dama, vambora, filho. Vai lá, né, GL aí. Aqueles tribete gordo, né? Que na época não tinha muito. Hoje já tem, mas na época não tinha muito, né? 2.5 ali, toda hora. Agora, você parece ser um cara bem tranquilo, assim, bem calmo, assim, em relação ao mundo do game, né? Aquele mundo da galera que torra a grana, da ostentação, da recompensa também, né, do desgaste que o poker traz quando o cara irrita de, porra, agora também vou torrar um pouco, vou gastar. Como é que foi isso aí em relação à grana que tu ganhou lá, o pancadão mesmo? Você deu uma porra, foda-se, fazer uma loucura aqui, falou, não, ficar de boa aqui, pé no chão. Como é que foi em relação ao dinheiro lá, quando você arrumou aquela meia milha lá? Assim, não tinha nem como fazer tanta loucura, porque eu tava com a Vitória já, né, com a minha mulher, já estamos há 8 anos, então, pô, partindo desse princípio, sabe, eu nunca tive carro de luxo, nada, sabe, nunca voei de primeira classe e tal, gosto muito de comer, então uma parada que eu nunca economizei foi comida, assim, gosto de restaurante bom e tal, e cara, em 2014 foi um ano terrível pra mim em termos de pôquer, porque eu me botei num spot em que com certeza eu não estava preparado, que foi ir para cima dos caras. Joguei um 25k em Bahamas, e não que eu não tivesse preparado, talvez eu tenha me explicado, não sei se eu enfim, falei besteira, mas eu com certeza eu devia estar um nível abaixo dos caras, sabe? Só que talvez eu não tenha enxergado isso. Eu continuava estudando, continuava interessado, mas então acho que faltou, sabe, um pouco de discernimento, assim. Mas a grana foi mais para jogo mesmo, né? Assim, o que você deu um pouco de fora do padrão foi dentro do jogo mesmo. Exato. Aí fui para Vegas e aí, pô, sei lá, vai 30 mil, 40 mil, sei lá. Foda, o jogo é caro, né? Você pega um ano perdendo. Isso que eu ainda vendia action às vezes e tal, mas pega um ano ruim jogando live de 5K. Tem todo o custo da operação live, hotel, tá fora, comida, tudo bem caro. Sim. Mas sempre fui um cara, nunca fui um cara de muitos luxos assim também, então consegui guardar grana. O Leão é duro pra gente no Brasil, o Leão foi muito duro comigo nas 2 vezes, mas enfim. Fiz questão de fazer tudo direito para não ter nenhuma dor de cabeça no futuro. E é isso, cara. Levando a vida. Show de bola. Nico, em relação a isso aí que você falou do dinheiro, né? Pouca tem essa... Pouca é muito do lado da empresa, né? Tipo, o lidar com pouca, né? Assim, o mundo do jogador profissional, ele trata o pouca como investimento, né? Ele coordena a carreira ali como se fosse uma empresa. Pelo menos ou deveria ser isso, ou faz isso ou deveria ser assim, né? Os melhores fazem dessa forma. Como você enxerga assim, o poker como profissão, assim, esse lado assim do... Porque tem o poker entretenimento e tal, mas o poker profissão, assim, como é que você enxerga isso, já que hoje em dia é uma febre? No Brasil, acho que, curiosamente, provavelmente o Brasil é o lugar do mundo que tem mais profissionais do poker, eu acho, né? Por conta da proliferação de times e tal. Não se fala que poker é entretenimento, né? No Brasil, o poker, ou o cara é profissional, ou o cara não se sente muito à vontade de dizer que tá jogando, assim, né? Tipo, é uma sensação de se... vai na contramão do mundo, né? O mundo todo, pô, o poker é entretenimento. No Brasil, não, ele já larga como profissão, né? Todo mundo quer ser profissional, todo mundo se diz profissional, muita gente se diz profissional, né? A gente sabe que sem ser, muitas vezes.
E aí eu queria saber como é que você enxerga assim, um pouco esse cenário assim, do poker profissão. Eu acho que assim, eu vejo esse termo de uma forma quase pejorativa no Brasil, justamente da mesma maneira que você está abordando. Teve um texto muito interessante do mestre, logo depois do último BSOP, que é um pouco isso, sabe? Eu acho que a gente parou de levar o poker como diversão, assim, sabe? Tudo tem que ter a parada de rótulos daquilo, do profissional, do amador, sabe? E as pessoas se colocam em lugares que eles não deveriam estar, porque é aquilo, cara, a gente é jogador de poker, todo mundo joga poker, todo mundo tá ali. Cara, o objetivo é quase sempre o mesmo. Xenozinho, você não começou a jogar poker, se tornou um profissional de poker porque você estava pensando em dinheiro, não. Você estava pensando na vida que você gosta de jogar baralho, você gosta, entendeu? Então, tipo, acho que o caminho dos profissionais, querendo ou não, ele é muito parecido com o caminho dos amadores, de certa maneira, sabe? Os dois estão buscando quase a mesma coisa ali, estão buscando se entreter, se divertir, fazer uma coisa que dá prazer a eles, sabe? Óbvio, o cara que é profissional, ele vai ter que ter um cuidado com a carreira dele e se planejar de uma maneira diferente do amador. Mas quando ele está sentado ali jogando, cara, a sensação que ele tem, o que ele quer é quase a mesma coisa, ele quer se divertir, sabe? Então, eu acho, o Sketch fala muito bem disso, cara. O Sketch, o cara que nesse último ano... O que é que ele não fala bem, né? É difícil. Mas... E é um pouco preocupante. Não é preocupante, mas é que eu acho que no Brasil a cultura de jogo, ela não tá enraizada, sabe? Tipo, na Europa, cara, os caras jogam o quê? Centenas de anos, há séculos o jogo tá presente ali de verdade, sabe? Nos Estados Unidos também. Então, assim, aí eu acho que sempre tem aquele lance do jogo ser meio tabu, e aí tanto o cara, acho que federação, federal, galera... Pô, mestre começou isso lá atrás com o CK. A galera faz um trabalho para desmistificar um pouco essa parada do tabu, né? Do jogo ser um tabu. Mas eu acho que essa questão do profissional e do amador, assim, ela foi um pouco ruim nesses últimos anos. Acho até que a CBTH faz um movimento hoje em dia para melhorar isso. E não só a CBTH, mas o Super Poker, figuras como o Raul. Quando a gente fala isso, a gente está... Você vê um post do Fosteira lá, o Fosteira vai estar falando, entendeu? Tá ali com a mesa, se divertindo toda hora. Então, eu acho que tanto nós, jogadores, quanto algumas entidades do poker no Brasil, e até o movimento que o PokerStars faz, o 888 fez, o Paripoker, sabe? Sei lá, rola um pouco isso de tentar levar um pouco mais pro lado, cara. Porque, querendo ou não, o profissional vive do amador quase, sabe? Ou dos mais profissionais, sei lá. A gente quer jogo, quanto mais gente vai jogando, melhor. Então, a gente não pode afastar isso, sabe? E o sonho de todo profissional, na verdade, é voltar a ser amador, né? Que é o poder jogar por lazer, né? Que o cara, tipo, depois que o cara vira aquilo profissão, muda completamente a forma de você lidar com a coisa, né? Então você larga ali, jogando poker poucas vezes na semana, vai aumentando tal gradativamente diante de sua paixão. Mas ainda assim, tudo que você faz é infinitamente muito pouco, muito pequeno, perto da dedicação que o profissional precisa ter para permanecer, né? Ao longo dos anos, aliás, assim, na profissão. Então você começa sonhando ali com uma realidade que, na verdade, não é a realidade do poker profissional, né? E aí, quando você vive a realidade do poker profissional, muitas vezes o cara fala, porra, não era bem isso aqui que eu queria, né? Eu tava de olho em outra coisa. Então, assim, tem muito também esse lado do cara, tipo, ele sonha muito em ser profissional. Hoje em dia eu vejo que no Brasil todo mundo sonha em ser jogador profissional. Porque chega de mim gente perguntando, querendo saber, não sei o que lá. Enfim, sobre ser profissional, né? E aí o que eu sinto, assim, é que à medida que eles forem ali tendo contato com a coisa, eles gradativamente vão se deparando com uma outra coisa, na verdade, que não tem nada a ver com aquele mundo que eles fantasiam, né, do que é o poker profissional, né? E a gente aqui, como jogador profissional, a gente tá querendo voltar a jogar por lazer, né? Esse aqui é o lance. Perfeito, cara, perfeito, Xenozinho, muito bom, cara. E a pergunta que a gente sempre faz
Eu sou meio político, mas... Não, a pergunta que a gente sempre faz é o seguinte, você arrumou você tem $1 milhão, mas só pode escolher um amigo para ganhar um torneio de $1 milhão, né? Não tem deal, e você pode botar na mão de alguém aí $1 milhão de um dos amigos. Para quem vai esse? Pro Bruninho Kawauchi, é um cara que, tá comigo, a gente foi muito, até hoje, mas a gente foi muito parceiro nesses anos todos. Com certeza é um dos caras que eu mais gosto no circuito e que eu tenho uma relação, mas a gente fez o curso junto, a gente é sócio em outros projetos fora do poker, é um cara que, pensando assim... Surgiram meio que também na mesma época ali, né? O boom de vocês é bem parecido, né? Sim. Se eu não pudesse botar minha mulher para jogar e ser ela, que nem o Negrinho faz, né? Mas o João chama agora com a Lula. O Negrinho conseguiu arrumar para ele e para a mulher. E vem cá, vamos dizer que você passou pro dia 2 de um torneio, tá? Um torneio do WSOP, um torneio grande, importante. E você passou muito grande, com bastante ficha. Tem alguma coisa que não te faria jogar esse dia 2 sem ser coisas relacionadas à saúde, né? Tem alguma coisa assim que falasse, caralho, foda-se o dia 2, cara. Porra. Tem algumas coisas. Tem algumas coisas? Teriam algumas coisas. Cara, provavelmente ver o Fluminense campeão de uma Libertadores da vida é um negócio que não passaria, não tem como. É o tipo de experiência que eu não passaria. E é uma oportunidade única na vida também, né? Única na vida, exatamente. Não Eu fui na final, porra. Eu vi aquela... Não vai acontecer de novo. Não. Essa seria com certeza uma delas. Cara, é uma pergunta difícil. Eu poderia viajar muito, assim, sabe? Um negócio de, sei lá, de surf. Imagina estar num barco com Kelly Slater na Indonésia e, um monte de mulher. Se eu não fosse casado e tal, mas enfim, poderia filosofar muito assim, mas... Se eu tivesse pensar uma parada, eu acho que o Fluminense... Dá pra escapar de um dia 2. Não é... Um parto do meu filho... Foi o nosso primeiro entrevistado que desviou do dia 2, né? Os outros tudo vão pro dia 2. No dia 2, costuma não abandonar o dia 2, não. Eu já ia falar... dia 2 lá, o dia 2 de qualquer jeito. Você sabe que quando você lançou a pergunta, mas você fala, mas nem faz mais essa pergunta, que todo mundo fala que vai jogar, pô. E ele falou assim, tem algumas, né? Já tem algumas. Tem várias que eu tô pensando aqui, mas também vou deixar quieto. Deixa pra lá, né? Então vamos lá, vamos pro momento aqui, check raise. O momento check raise é o seguinte, eu vou falar uma palavra, né, e você vai dizer o que vem à sua cabeça, né, não precisa ser uma resposta de uma palavra única, mas também não é para dissertar uma frase curta, alguma coisa assim, bate-bola, né, um check raise mesmo. Beleza. Infância. Felicidade. Tipo assim, não tem como, eu era muito feliz e não sabia. Futebol. Porra, minha vida, né? Legião. Vou repetir a resposta, é foda. A maior banda de todos os tempos do Brasil, pra mim. WSOP. Um sonho ainda que eu espero chegar lá e me realizar. Amizade. Minha vida também, tudo, né? O que nós seríamos sem os nossos irmãos aqui que a gente escolheu? Guerreiros. Sei lá, essa eu vou ser um pouco mais longo, mas, cara, projeto incrível que eu tô muito feliz de fazer parte, de estar junto com o Cava, com o CEMEG, vendo a galera crescer. Tá vivendo online, respirando isso nesses últimos anos, me dá muito prazer. Ensinar uma parada que eu tenho muito prazer hoje em dia também. Então, muito feliz com Guerreiros. Medo? Muitos, né? Eu tenho Legião, falando de Legião, medo, né? Então, tudo, ainda mais morando no Rio de Janeiro.
Verdade, infelizmente. E um sonho? Só um? Esse seria sonho, né? Um sonho? Isso. Caralho, Raul. Escorreu o time bem. Vai. Seu Nico, né, pô? Fazer a mesa final do Main Event da World Series. Porra, esse é bom mesmo. Beleza. Profissional é isso. Isso aí, mestre. Valeu. É isso. Show de bola, valeu, irmão. Prazer enorme ter você aqui com a gente. Você, porra, um dos caras que tem a energia mais incrível aí do poker brasileiro. Sem dúvida, merece tudo que tem, né? Se o universo é justo em relação à energia, porra, você é um exemplo clássico disso aí, né? Porque você é realmente um cara do bem, todo mundo adora. E valeu, cara, fico muito feliz em ver seu sucesso e você estar aqui com a gente também. Verdade, uma das poucas unanimidade do poker, Nico, né? Valeu, cara. Com 10, todo mundo gosta. Com antes de ganhar, depois de ganhar, assim, a mesma, exatamente. Pô, tá aí uma coisa interessante que você falou, mestre. Engraçado, é um dos poucos caras que realmente não se transformou com dinheiro. Não se transformou. Você tocou, porque assim. E isso não é nenhum demérito, tá? Tipo, o cara que se transforma com dinheiro não é nenhum demérito, porque é o normal. Todo mundo ele é. Tipo, a exceção são caras como você, tá ligado? Realmente é bem raro isso acontecer. O cara que não. Ele passa intacto, né? Não, tá com muito, tá com pouco, era pouco, lá tá muito. E o cara tá lá, o mesmo cara, tá ligado? O Nicolau é esse cara. E realmente, eu vi poucos caras assim na vida. Eu tive contato com muita gente que ganhou muito dinheiro no poker, né? Qualquer um que tem uma carreira mais longa no poker teve contato com esses caras. E assim, você vê que eles se transformam um pouco, né? É o normal de se transformar pelo menos um pouco. Você é um cara que realmente não zero vaidoso, né? Você realmente é um espírito evoluído, né? Isso aí é fato, barbado. Bem lembrado. Valeu, cara. Obrigado. Feliz em ouvir isso. Cara, só tenho coisas boas pra falar de vocês também, Xenozinho. Porra, tudo que você falou da minha energia, eu falo da sua. Você tem uma energia foda também, a gente sempre teve uma conexão boa, porra, mestre, sem palavras. Com certeza o cara que inspirou todo mundo a jogar pôquer no Brasil, né? Desde lá nos tempos de clube do pôquer lá, Party Poker, enfim. Então, agradeço sempre. Tamo junto, galera. Só uma coisinha pra finalizar, a última coisa que tem uma galera, uma turma iniciante que assiste a gente e tal. Eu queria ouvir de você uma pergunta que eu vi alguém fazendo certa vez, eu gosto desse formato. O que você diria pra você hoje começando sua carreira, Andy? Qual conselho você daria pra você hoje começando sua carreira? Então, só vou pedir a pergunta para você só reformulada, porque uma coisa é a gente começou a nossa carreira... Você para você mesmo. Você olhando para você mesmo lá atrás, é o jeito que você era e tal. O que você falaria para você? Cara, eu não mudaria nada, sinceramente. Eu acho que eu fui pro pau, dei o tiro que eu achei que eu tinha que dar, sempre fui dedicado, cara, sempre joguei muito. Acho que depois que eu tive meus hits, eu poderia ter investido melhor meu dinheiro, assim, em termos de conhecimento, em fazer muito coaching, sabe, em montar um projeto, montar o Guerreiros lá atrás. Eu podia ter algumas coisas diferentes, mas, cara, dedicação, é aquilo, 10 mil horas, cara. Treina, joga, estuda e bala, sabe? Se dedica, faz uma parada que você realmente ama, você faz com amor, cara, com dedicação, você não faz meia bomba. Eu não vou jogar meu futebol de segunda-feira ali no miguezinho. Segunda-feira, 10 horas da noite, lá na casa do caralho, eu vou botar minha vida ali. E no poker é a mesma coisa, ainda mais você quer viver isso. Então, se dedica, pensa que sempre vai ter alguém lá que está se dedicando mais que você, que você vai ter que bater esse cara em algum momento. Então, dedicação. Show de bola, obrigadão, irmão. Valeu, mestre. Valeu, turma. Obrigado aí pela entrevista, espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, show de bola. Lembrando aí, né, sigam o canal aí, marquem o sininho aí para receber a notificação. E valeu, Nico, pela entrevista, show de bola aí. Bom te ter aqui com a gente. Abraço. Valeu, galera, boa noite. Abraço. Valeu, Xenozinho, abraço, turma. Valeu, mestre.